Oi, gente, meu nome é Guilherme Costa, eu sou membro da Comissão de Parcerias Institucionais da MGIO Interact Brasil. Sejam bem-vindos ao sexto Brasil em Palavras. Eric Novello é autor de romances como Ninguém Nasce Herói e Neon Azul. Além disso, ele também atua como tradutor. Suas histórias vão de fantásticas, como em Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, a realistas, como em Histórias da Noite Carioca. Oi, Eric. Oi, tudo bem, Gui? Prazer estar aqui Tudo? com você. Para a gente começar, então, eu queria saber como foi o seu processo de escolher a carreira de escritor? Bem, na verdade, isso veio de uma insatisfação lá no começo. Eu comecei a perceber que todo livro que eu lia eu estava achando ruim, sabe? Todo filme eu saía do cinema, nossa, mas eu teria feito diferente, né? Por que que aquele personagem não agiu assim? Por que que o final foi dessa maneira? E aí, com o tempo, eu entendi que, na verdade, era a vontade de escrever minhas próprias histórias, né? Não é que aqueles livros fossem ruins ou os filmes fossem ruins. Então, eu passei a me dedicar à criação de história. Foi um impulso bem assim, eu quero fazer isso também. Como eu falei ali na sua introdução, suas histórias sempre apresentam elementos fantásticos, né? Então, sempre não, mas a maioria delas. O que te motivou a escrever nesse tema e o que mais te fascina sobre isso? Bem, no começo, eu acho que era uma coisa mesmo de vindo da minha vida de leitor, né? Eu gostava desse tipo de história. Eu cresci lendo quadrinhos da Marvel e da DC. Né? Eu adoro filmes de terror, eu adorava coisas sobrenaturais, assim, sempre gostei desde pequeno. Então, de início foi só uma reprodução desse meu gosto, né? Uhum. E aí, com o tempo, na verdade, eu entendi que a fantasia tinha me dava uma ferramenta muito interessante, que é ajudar os leitores a duvidarem da realidade, né? A duvidarem das coisas que são colocadas pra gente como não, tem que ser assim, não pode ser de outro jeito. Uhum. A fantasia me permitia brincar com isso dentro das minhas histórias, então eu comecei a direcionar para esse lado de 2010 para cá. Ninguém Nasce Herói foi o seu primeiro livro voltado ao público jovem, ou um dos primeiros. E por que você escolheu contar essa história dessa forma para esse público? Uau. É, Então, na verdade, eu estava escrevendo a história porque eu estava, né, sufocado com aquela confusão política que a gente estava vivendo. Eu estava vendo, né, o Brasil desmoronar ao nosso redor e eu precisava colocar isso para fora. Eu precisava trabalhar isso dentro da minha própria cabeça. Então eu pensei, vou escrever um livro a respeito disso, né, do que está me incomodando agora. E conforme eu fui desenvolvendo a trama, eu percebi que seria muito mais interessante se os personagens, se os protagonistas fossem justamente pessoas numa idade em que a gente está muito preocupado com o futuro, né? Que a gente Uhum. está começando a pensar em faculdade, ou saindo da faculdade, começando a pensar num primeiro emprego, ou tendo que dividir, né? Sei lá, trabalhar num período para ter dinheiro para pagar a faculdade, enfim, de olho no futuro. Porque, enfim, o futuro estava ruindo embaixo dos nossos pés. E eu queria ver como esses personagens iriam reagir a isso, né? Como eles iam se perder ou se encontrar dentro desse Brasil que de repente começou a jogar ódio para cima deles. Uhum. Então, a partir dessa, sabe, sacada inicial assim, eu fui construindo uma história para o público jovem adulto, como a gente chama no mercado. Os seus personagens, principalmente desse livro do Ninguém Nasce Herói, eles são muito diversos. Todos eles apresentam alguma característica bem única. Como que foi esse processo para você criar esses personagens? Engraçado que às vezes em clube de leitura me perguntam assim, mas essas pessoas não ficam incomodadas de você ter contado a história delas? De tão, né, realistas, assim, né, de tão pessoinhas mesmo que eles ficaram. Olha, eu sinceramente eu não tenho uma preocupação de diversidade dentro dos meus livros. Sim, lembrando, né, que essa palavra diversidade hoje em dia é uma coisa assim, é o que é diverso da gente, né? Sim. Então, não necessariamente você está representando coisas ali. Não é uma preocupação que eu tenho como autor. Então, simplesmente é uma preocupação que eu tenho como pessoa, né? Eu estou me cercando de um ponto de vista só, eu estou furando a minha bolha, eu estou ouvindo outras pessoas, as dificuldades que elas passam, né? Eu sigo elas na internet, eu converso com elas. Então,
eu me cerco dessas pessoas na minha vida pessoal. E aí, quando eu estou escrevendo, eu só deixo que as coisas venham naturalmente. Mas, enfim, na hora de escrever, a gente sempre bota um pouquinho de um amigo aqui, um pouquinho de uma coisa que a gente viveu quando era mais jovem também. E assim as coisas vão se formando, né? Com certeza tem uma outra história ou outra ali que eu vivi, ou que eu acompanhei alguém vivendo, né? Conversas que eu tive com pessoas sobre aqueles medos. É assim que vai funcionando. E quais são as principais diferenças, assim, entre escrever para um público mais jovem e para o público adulto? Então, eu não sei se tem uma grande diferença. As pessoas pensam muito assim, nossa, mas o que que é? Né? Você tem temas censurados, não vão te deixar falar isso, você vai precisar falar de uma outra coisa. E não é bem assim, né? A literatura jovem adulta, ela aborda temas muito complexos que às vezes a literatura adulta não aborda, né? Você tem livros para jovens que falam sobre depressão, sobre suicídio. Tem um que virou filme recentemente. Tem aspectos né, de violência política, como o meu livro. Então, a literatura jovem, ela é muito densa nesse sentido, né? Mas eu gosto de dar um exemplo, assim, para fazer as pessoas entenderem né, a grande diferença, né, se é que ela existe. Vamos pensar assim, separação de pais, por exemplo. Você não vai falar de separação de pais para uma criança, do mesmo jeito que você falaria para um pré-adolescente, do mesmo jeito né, que você fala com um adolescente e com um adulto. Você tem que ter uma sensibilidade aí para tratar desse tema. Então é mais uma questão de como você vai falar as coisas, né, entender a idade das pessoas, como é que elas vivenciam aqueles temas, do que deixar de falar ou precisar falar de alguma coisa. Mudando um pouco mais para um contexto geral agora, qual que foi a oportunidade mais marcante que você conseguiu através da escrita? Nossa, a literatura permite a gente conhecer muitas pessoas, né? Então a gente se cerca de pessoas muito legais, a gente tem chance de ter um contato próximo com os leitores, né? Quando eu comecei, era mais um contato de eventos, então a gente era se vê assim uma vez, duas vezes por ano. Hoje em dia, em rede social, a gente consegue acompanhar todo mundo. Então você vê alguém que, sabe, começou a acompanhar a tua carreira um tempão atrás, se formar no colégio, e de repente a pessoa está numa faculdade, aí a pessoa está trabalhando e você, de algum modo, faz parte disso tudo, assim, eu acho muito legal. E, enfim, sem falar dos profissionais, né? Você é ídolo de alguém, assim, você ou é fã de alguém e de repente vocês estão trabalhando juntos num momento futuro. Eu acho isso muito gostoso de vivenciar e de ver acontecer com outras pessoas também. Como eu falei também, você atua como tradutor. O que você acha que é mais importante na hora de traduzir um livro para que ele seja também compreensível na língua portuguesa, né? Então, cada tradutor vai ter a sua manha, né? Cada um tem uma direção. A minha é pegar realmente a questão da fluência, assim. Eu tento entender qual é a voz daquele autor que eu estou traduzindo, entender qual é a proposta dele ali, e mais do que né, manter um significado né, do que está sendo dito, eu encontro né, um significado equivalente em português. Às vezes é uma questão de manter uma carga emocional é mais importante do que você usar uma palavra. Às vezes uma palavra é importantíssima para toda a estrutura que o autor pensou no original. Às vezes você percebe que uma pessoa gosta de usar falas rimadas ou então usar mais vogais, e aí eu tento manter um pouco isso, assim, respeitar nessas miudezas assim que a gente Uhum. consegue perceber no autor. Essa é a minha brincadeira como tradutor, mas aí cada um vai ter a sua. Quais histórias e autores mais influenciam o seu estilo de escrita? Nossa, essa é difícil. Você devia ter falado para eu fazer uma lista antes. Essas influências elas vão mudando ao longo da vida, né? Quando eu tinha lá meus 16 anos de idade, eu lia Stephen King. Até porque nas livrarias brasileiras basicamente só existia Stephen King como literatura fantástica, né? Então eu me alimentei muito das histórias dele. Curiosamente, eu gostava daquelas mais realistas, com pouca dose de sobrenatural. Tipo, não sei, Cemitério Maldito, né? Que você tem toda uma história e de repente você tem um gato que morreu e voltou, sabe? Coisa bem detalhe.
E o livro Quatro Estações, que tem um conto que virou o filme Conta Comigo, que é totalmente realista. Eu gosto muito quando o Stephen King brinca com isso. Uhum. Mas aí, mais tarde, essas influências foram ganhando novas camadas, assim. Então, por exemplo, o Philip K. Dick, que eu gosto muito, porque ele é um cara que faz você contestar a realidade. Em todos os livros dele, os personagens se deparam com uma realidade que vai mudando. E ele tem uma frase muito legal que é: a realidade é aquilo que continua existindo, mesmo se você deixar de acreditar nela. Então, eu acho isso muito interessante. Até porque Uhum. ele acreditava em coisas muito específicas que ninguém mais acredita, assim. Então, mas enfim, eu poderia colocar música, você sabe, assim, blues me influenciou muito a Sim. escrever, né? Séries hoje influenciam todo mundo, quadrinho. Dá para botar muito ingrediente nesse liquidificador aí hoje em dia. Agora você pode contar um pouquinho da história dos seus livros? Tá legal. Eu vou começar de trás para frente. Uhum. O Ninguém Nasce Herói, ele acompanha um grupo de amigos que precisa entender o papel deles, e a minha ideia, mais do que fazer uma distopia, tipo Jogos Vorazes, era falar da importância da gente reforçar, né, relações de afeto, usar o amor para combater um mundo de ódio, né? Eu acho que é essa a pegada. É um livro sobre amizades e vidas interrompidas na minha cabeça. Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues é a minha homenagem à fantasia urbana, que é um gênero que eu gosto muito de ler. Então, se passa numa versão de São Paulo, onde magos e seres sobrenaturais existem de verdade, e eles estão no metrô junto com a gente, eles estão lá na fila do banco, pode ter um lobisomem atrás de você na fila do banco. E a gente acompanha a história de um exorcista que é encarregado de perseguir e mandar de volta os seres do mundo dos sonhos que fogem para cá e não querem voltar. Um dia ele precisa caçar uma musa que vem inspirar uma roqueira e resolveu incorporar na roqueira e não ir embora. Ele finge que exorcizou essa musa, mas ele não exorcizou. A musa continua lá, ele fica quietinho na dele, e a vida profissional e pessoal dele é destruída completamente por causa disso. E aí no futuro, que é quando a história começa, o chefe dele, que demitiu ele, fala: olha, a gente tem uma suspeita de que a musa voltou e pode estar atrás daquela mesma roqueira. E você vai cuidar disso pra gente. Então é uma história sobre você ter cometido um erro no passado e ter a chance de consertar esse erro, só que com exorcistas, necromantes, magos que atravessam espelhos, criaturas de fumaça e tudo que a fantasia permite a gente fazer. Antes dele, eu lancei 2 livrinhos que se passam no mesmo universo, que são O Neon Azul e A Sombra no Sol. O que acontece? O Neon Azul é um livro que conta a história de um barzinho, que pode ou não ser sobrenatural, que existe no centro do Rio de Janeiro. Um barzinho que eu passava em frente toda noite, quando eu estava fazendo escola de cinema, e que tinha uma luzinha azul embaixo de um toldo preto na porta. E era a única coisa que eu sabia a respeito desse bar. Então eu criei todas as histórias em torno desse ambiente. Você acompanha a história do morador de rua em frente ao bar, do gerente, o gerente que não dorme, ele não dorme nunca. Você acompanha a história do advogado que representa o bar, e aí ele tem um boneco de pano dentro de uma garrafa. E aí você tem todas as atrações da casa. E aí, conforme você vai lendo capítulo a capítulo, cada um contado por um personagem, você vai vendo que tem uma história maior ali e que talvez tenha algo de estranho por trás daquilo tudo. E o que eu considero o meu primeiro livro, que é o Histórias da Noite Carioca, nossa, ele é bem clichêzão assim de escritor que está começando, porque o protagonista é um escritor com bloqueio de criatividade, ele não consegue lançar nada há um tempão. Por quê? Porque ele é um cara acostumado a narrar tudo o que acontece na noite do Rio de Janeiro. Então ele precisa da realidade para escrever. Só que ele vai ficando famoso e as pessoas em volta dele param de agir naturalmente, né? Eu escrevi isso em 2005, né? Mas super serve para hoje em dia. E aí ele não consegue escrever mais nada, porque ninguém mais fala coisas sem pensar 2 vezes, né? Na frente dele.
E aí um dia ele está lá no computador, recebe o telefonema de uma amiga de muito tempo atrás, e essa amiga fala, olha, eu estou passando na sua porta, desce que a gente vai sair. Só que assim, ele não fala com a pessoa há anos, e eles terminaram brigado, e ele não sabe nada da vida dela, o que está acontecendo. E ele simplesmente se arruma e desce, e essa decisão dele leva a milhões de situações engraçadas até o final do livro, onde ele finalmente consegue vencer o bloqueio criativo e contar a sua história. Muito obrigado. Agora, antes de encerrar a entrevista, a gente vai fazer um joguinho que é só para você responder com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Ai, meu Deus. Ubik, do Philip K. Dick. Uma personagem sua. A Julie Yagami, necromante de Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues. Um autor. O Murakami, The Sky is Crying, do Elmore James, é um blues. Um filme. Os Sonhadores, do Bertolucci. Um momento. O momento em que essa pandemia acabar e a gente não puder voltar para a rua. Um ídolo. O Neil Gaiman é uma boa pessoa. Eu gosto muito da atitude dele diante do mundo. Uhum. Então é isso. Muito obrigado, Eric. A gente agradece muito a sua presença. E agora, para encerrar de fato, você pode falar onde a gente te encontra, onde a gente pode comprar seus livros, tudo. Então, pessoal, eu tenho um site que é ericnovello.com. Você me encontra também no Twitter, onde eu sou bastante ativo, participo bastante lá. Eu costumo brincar que é a minha segunda casa. E eu tenho também uma conta no Instagram, que é o meu nome ao contrário, Novelo Eric. Meus livros estão por aí nas livrarias. Se você se sentir mais seguro de comprar online, tem vários endereços aí que com certeza você conhece, vários sites. Mas você também encontra a maior parte deles em livrarias físicas. Não, pelo menos o Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues e o Ninguém Nasce Herói são bem tranquilinhos de encontrar. Mais uma coisa, os meus livros, cada um deles tem músicas, tema, e você encontra essas músicas no Spotify. É só procurar lá que você acha. É isso. Muito obrigado, Eric. Eu que agradeço, Gui. Valeu. Bom te ver.